E de volta aos assuntos de Brasília, Lula faz nesta quinta-feira a primeira visita ao local da sede de transição de governo. A equipe de transição atua no CBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Esta será a primeira visita do presidente eleito ao local desde que derrotou Jair Bolsonaro nas urnas. Pela agenda divulgada pela assessoria, além da visita, Lula deve se reunir também com parlamentares aliados. Roberto Mota, a equipe de transição teria cerca de 50 pessoas, alguns desses nomes são conhecidos e podem se tornar definitivos no quadro do governo do ano que vem? É preciso ficar atento a eles? Adriana, eu já participei do trabalho de transição uma vez e atuei como um dos coordenadores. Não é um trabalho fácil, porque ele tem, ao mesmo tempo, um componente técnico e um componente político. O componente técnico, o governo que entra recebe informações sobre projetos, sobre contratos, sobre o tamanho da máquina, inclusive sobre questões judiciais que ele vai ter que lidar assim que começar. No lado político, é na transição que se divide onde a ocupação do governo. Então, quem vai ficar onde, quem vai fazer o quê. Então, já começa na transição a disputa de poder pelo espaço do governo que entra. Ô, Schelp, essa sinalização da divisão dos poderes, de que o executivo não interferiria em outros poderes, sinalizações importantes para esse processo? Exato, né? O presidente eleito Lula, ele fez aí algumas declarações querendo dizer que vai ter uma relação diferente com os outros poderes que a gente viu durante o governo Bolsonaro. A gente viu no começo do governo Bolsonaro uma relação conturbada com o Congresso, foi resolvida mais ou menos ali na metade do governo, né, pacificada ali na metade do governo, e com o STF uma relação conturbada de parte a parte desde o começo. O que é interessante falar sobre essa questão, que de fato, né, a gente viu o Lula falando que não pensou em nomes ainda para o Ministério, mas obviamente que isso dificilmente seria verdade, já que essa discussão, essa negociação está em pleno curso justamente durante essa transição. Inclusive os nomes que são colocados já começam a ser discutidos. O que a gente pode falar sobre a economia, que é um setor sensível para esse governo, é que o Fernando Haddad, né, que foi candidato ao governador e perdeu aqui em São Paulo, ele está tentando se cacifar aí para ser ministro da Fazenda. Mas ele enfrenta a resistência do mercado, enfrenta a resistência do setor financeiro, por exemplo. Ele fez muitas críticas ao setor financeiro durante a campanha, críticas muito duras, e enfrenta a resistência, e o mercado talvez não receberia bem essa indicação, mas ele está fazendo, digamos, esse lobby com força, e vamos ver o que acontece, se vai ser alguém com perfil mais político, como o Fernando Haddad, ou alguém com perfil mais técnico, mais ligado justamente à preocupação com as contas públicas, como aqueles que foram indicados pelo Geraldo Alckmin para a equipe de transição. O deputado Paulo Martins acha possível que os principais poderes do país, a partir do ano que vem, se limitem mais aos seus espaços e convivam em maior harmonia? Isso dependeria do quê? Olha, a doutrina da ciência política é discutida e intelectuais se debruçam sobre como conter o poder há alguns séculos. E a melhor fórmula que se atingiu até hoje é que só o poder contém o poder. É por isso que a gente tem um desenho constitucional que nós temos. E o poder que hoje está acima dos outros, segundo um ex-ministro do próprio Supremo, dando uma interpretação horrorosa, né, à definição da Corte, é o Supremo Tribunal Federal. E ele não vai se autorrecolher, não vai. Vai ser preciso ali algumas movimentações de quem tem a prerrogativa de fazer esse controle, que é o Senado Federal. Mesmo diante desses afagos que o Lula faz, não acredito que essa paz vai ser mantida. Ela será mantida enquanto este poder não oferecer nenhum obstáculo ao governo Lula. E certamente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontece, a gente sabe bem como o Lula reage. É só lembrar como ele e o seu grupo político tratavam o Supremo Tribunal Federal quando a situação era delicada para eles, como no caso do Mensalão, como eles tratavam o Joaquim Barbosa.
no período em que o Lula estava ali respondendo aqueles processos, na iminência de ser preso, havia petista, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso está em vídeo no YouTube. Então, essa paz, como eu já disse, ela é só durante o período da lua de mel. Depois virão os desafios do casamento.